Olá, como vai você? Como eu tinha dito, eu voltei para falar sobre isso agora de uma forma bem mais resumida com o Rafa. E a gente vai falar sobre a exposição de casais atípicos. Casais que normalmente, quando eu falo casais atípicos, são casais que normalmente um é autista e o outro não é. E como a gente tem percebido essa dinâmica, assim, de modo bem rápido, né? Uma coisa rápida, tá? E rápida num sentido que não é meu, porque o meu rápido é bem demorado. É um vapt-vupt, assim, de no máximo 10 minutos, assim. Então, tu tava comentando sobre isso e aí eu pedi pra gente pausar pra gravar. Que tu tava começando a falar sobre a dinâmica que tu Ah, percebe. é. Existe alguma coisa na internet, parece que um desejo desesperado de criar novos tópicos com muitos dedos apontados, muito julgamento, muita visão que parece assim meio caça-like, assim, né? A pessoa que chama-se clickbait também, é o assunto, é o que viraliza. E eu digo que isso vira uma crueldade, né? Porque primeiro vai expor uma pessoa com esse julgamento muito pessoal, muito recorte ali, sem entender muita coisa além, né? Vamos quebrar em pedaços, faz que nem um acelerador de partículas, a gente pega essa partícula da rigidez e tenta entender ela em pedaços, assim, entender de onde é que ela vem, e a gente descobre que tem muito mais ali, é muito mais complexo do que isso, né? E sim, a Vic está muito certa em dizer que nós somos todos rígidos em algum aspecto. Somos todos típicos em algum contexto. Temos, como eu sentia desde o princípio quando conheci a Victoria, a teoria da mente é difícil para ela e para mim é mais fácil. Será que eu entendo muito o que o outro sente, a perspectiva do outro? A gente, na verdade, o que acontece é medir o nível do prejuízo que acontece com a gente, né? Eu sou rígido, a Vicky também é rígida. A Vicky tem uma leitura social, eu tenho outra. Nenhum dos dois está certo. O que acontece com a gente depois? Quanto isso afetou a nossa vida? Essa é a diferença. E essa diferença muitas vezes é demonstrada como uma questão que é uma diferença incompreendida. Né? Foi uma incompreensão. A sociedade não soube entender algo na pessoa. E que se entendesse, iam ter um olhar mais humano, iam perceber muito mais algo em comum do que realmente uma distância, uma desconexão. Existe, na verdade, só um jeito diferente de entender as coisas, um caminho diferente. E nisso a gente vai falar agora genericamente, né, sobre esse lado rígido, né, como eu lavo a louça, como eu organizo minha rotina, como eu faço alguma coisa. E para e pensa, quem não é rígido? Quem não tem um jeito certo que é próprio? Quem não poderia, quem sabe agora apontar o dedo e dizer, olha ali, esse jeito dá errado. É, só que daí o problema é que socialmente o jeito certo é meio que aglomerado num coletivo, assim, tipo, muitas pessoas pensam de um jeito e aprenderam desse jeito e reverberaram isso e continuaram isso porque foram capazes de continuar isso. Aí elas se deparam com alguém que não conseguiu aprender daquele jeito, não conseguiu, mesmo que tenha sido ensinado daquele jeito, não conseguiu dar continuidade naquilo, não conseguiu fazer daquele jeito, foi muito massacrado por isso. E aí, sempre que. Aí se libertou dessa coisa e faz do jeito que consegue. E aí a gente enxerga essa rigidez, a gente enxerga esse comportamento que é diferente quando a gente se depara com ele como rigidez. E muitas vezes é só o jeito que a pessoa consegue fazer uma coisa e que ela não conseguia fazer antes nunca, porque ela não podia colocar em prática, porque existia uma regra super rígida sobre como ela realmente deveria fazer, porque é assim que funciona e todo mundo aprende assim. Então,
É muito disso que a gente eu falei no outro vídeo, né? Só que daí a gente queria fazer um recorte sobre só esses casais que hoje em dia, assim como eu e o Rafa, por exemplo. A gente é um casal atípico, eu sou autista com déficit de atenção. E o Rafa tem déficit de atenção. Então a gente é um casal atípico. Hoje em dia o que a gente vê, assim, a gente vem aqui às vezes conversar sobre. Não, ele não vem conversar tanto sobre a gente especificamente, né? Não. A gente vem às vezes aqui conversar. Mas a gente vê às vezes esses vídeos por aí de casais que se expõem de um jeito que é meio preocupante do nosso ponto de vista, assim, que eu acharia preocupante. Mas claro, cada um, só que é uma coisa que a gente fica reflexivo pensando até onde isso é bom, porque poxa, será que isso realmente é uma coisa acordada entre as partes? Será que isso realmente é uma coisa boa, saudável em longo prazo? É que nem uma criança. Assim, eu fico pensando, os pais que ficam expondo demais as crianças nas redes sociais ali. Ai, a criança fazendo birra. Ai, a criança fazendo careta. Ai, a criança fez uma coisa muito feia ali e foi exposta, foi mostrado pra todo mundo a criança daqui a pouco fazendo algo assim que ela teria vergonha depois que todo mundo soubesse, todo mundo visse que ela quando criança fez aquilo, né? Às vezes vira meme, vira zoação, aí vira uma zoação já em nível nacional, ou sei lá o quê. Então, hoje em dia, a gente vê casais fazendo a mesma coisa, assim, e normalmente da parte, assim, de quem não é o atípico da história. Aí fica aquela relação que parece até que ou é uma paternidade ou é uma maternidade. E aí existem casos em que a gente até percebe que tá uma coisa ok, que tá saudável, assim, parece até que a gente é juiz disso, né? Não, é só um compartilhamento de opinião, assim. Mas é saudável até, a gente acha bonitinho e tal. Mas existem casos que a gente vê que é meio... Que parece demais. Que não precisava expor a pessoa assim. Isso, que não precisava, assim. Poxa, por que tu tá fazendo isso? Enquanto a pessoa tá ali mal, ou a pessoa tá ali numa situação muito vulnerável, num momento vulnerável, expressando uma dificuldade real de lidar com uma tarefa do dia, com uma tarefa importante. E aí tu tá ali... E aí que eu trago a importância de querer enxergar um pouco além de um recorte rápido sobre a pessoa é rígida por esse ou aquele motivo e tentar enxergar mais profundamente os motivos e até onde isso vai. E aí tu vai perceber que, olha, um vídeo desses não diz nada. Porque é como se colocasse... É isso que eu sinto. É como se eu visse, como se eu percebesse que nesses vídeos que eu tô falando, é quase como se a pessoa que tá filmando ali, que tá expondo, ela estivesse querendo ser vista como um grande herói ou uma grande heroína, como uma grande, assim, sacrificada, pessoa humana do bem, que tá ali morrendo e se sacrificando para conseguir dar conta de conviver com uma pessoa tão difícil quanto uma pessoa que tem autismo. Parece né? até que o autista também não tem que ter lá alguma paciência para aturar a pessoa que seria neurotípica. Ele também tem que ter paciência. E também tem que aguentar não sei o quê. Isso. Então é isso que eu percebo. Aí eu fico pensando que nesses casos, né, é quase assim como eu ficasse imaginando como assim, eu já passei por contextos assim, né, onde eu achava que eu tinha que ser educada, onde eu achava que eu sempre estava errada e eu sempre era uma droga, uma porcaria. E aí eu fico pensando assim, será que daí depois nessa situação não acontece uma coisa meio horrível, que eu quero imaginar que não aconteça, mas eu me cogito porque são vídeos tão indigestos nesse sentido que me fazem pensar que isso pode acontecer nos bastidores. Ah, olha aqui, ó, filmei esse vídeo aqui pra te mostrar, olha aqui como tu é, o que tu faz comigo. Aí o autista que se sente mal
porque ele já sofre uma pressão social muito grande de ser sempre taxado como inadequado e quer se adequar socialmente e não consegue, fica só assim, ó. Ai, me desculpa. Ai, eu sou horrível. Ai, obrigada por ser Deus ou uma deusa na Terra, por me aguentar. Ai, obrigada por fazer esse sacrifício. Você é uma grande ser humano iluminado que me. Sabe? Será que isso não acontece nos bastidores? Desse tipo de relação? Que deve ser uma. Porque, sinceramente, assim. Eu fico na minha cabeça que isso é nocivo. É nocivo. Eu iria duas. Hoje em dia. Eu já sou uma pessoa. Nesse sentido, eu me sinto, né? Não sei se eu sou mesmo, mas eu me sinto bem resolvida com relação a mim. No sentido só assim, ó. Eu mereço respeito. Eu não tenho que achar que eu não tenho direito de ser quem eu sou. Por mais que eu tenha minhas questões, né? Antigamente, não. Antes eu achava que eu não merecia respeito. Que eu era digna de tudo que é ruim e tudo mais. Eu não tinha não tinha autoestima nenhuma. Existem muitos autistas com diagnóstico que também não têm autoestima nenhuma e que não se sentem confortáveis na própria pele nunca e que estão em relacionamentos abusivos, relacionamentos difíceis. E aí imagina só, aí eu trago um cenário. O Rafa chega pra mim e faz um vídeo meu em que eu tô reclamando de alguma coisa, que eu tô expressando claramente uma rigidez minha, uma coisa meio chata, assim, né? Ai, pessoa difícil, né? E aí ele tá me filmando ali, aí faz uma cara feia ali, fica ali me filmando. Aí posta nas redes sociais isso. Coisa horrível. Dizendo assim, olha só, olha como é, né? O nível que... Tipo, aí quem olha, aí tem os dois lados. Aí vai ter o povo que vai dizer, nossa, que pessoa mais incrível, amorosa. Olha ali, ó, tem que lidar com isso. É realmente, é amor. Mas também tem o cenário do que pensa como eu. Isso é abusivo, isso é uma exposição Não, total. é que não tem como ler. Eu acho que quem leu isso como uma coisa assim que ela tá lutando, que daí tu pega um recorte pequeno. Tem muito mais ali para entender e existe sim uma exposição de uma coisa que na verdade estão todos, parece que invalidando ali a pessoa. Parece uma coisa assim, não, tudo bem essa pessoa ser exposta nesse nível. E aí, até daqui a pouco é uma coisa que eu fico pensando, será que essa pessoa realmente, ela tá com a autoestima dela bem? E aí eu fico pensando, se eu Não, visse isso ela acontecendo, pode estar achando assim, internalizando uma coisa que às vezes as pessoas autistas estão com um internalizando uma problema visão de eu triste, sou assim. insuportável. Pare de internalizar isso. Isso, Vocês são incríveis. internalizando uma coisa assim, ó, eu sou insuportável, olha aqui, essa filmagem comprova o quão insuportável eu sou. Se eu estou nessa relação e essa pessoa está me suportando mesmo nisso, eu tenho que continuar com essa pessoa até o fim, mesmo que, porque ninguém vai me aguentar, só essa pessoa vai me aguentar. Pois é. Será Não é que não assim. acontece esse pensamento? Entre É. vários autistas que estão em relações e às vezes sabem que são autistas, às vezes não sabem, mas não rola esse sentimento. Eu, particularmente, se eu tivesse, se o Rafa me filmasse dessa maneira, eu não iria querer continuar com ele, porque hoje em dia eu já tenho uma coisa ali comigo de saber, não, isso não existe, não, Isso aí, ó. isso é demais. É um autorrespeito. Mas agora, eu sei que talvez em outros momentos da minha vida, eu iria só olhar, iria chorar, iria ficar tipo, ai, me desculpa por ser assim, tão insuportável. Sabe, iria ficar mal, assim, iria ficar me sentindo como se eu devesse alguma coisa pra ele, como se eu devesse a minha vida pra ele, Sendo que assim. tua esposa, a pessoa que tu ama. Sendo que eu fui, eu Como não é que tu vai iria. fazer isso? Essa pessoa fez algo contra ela também, porque aqui é uma questão, na minha opinião, acho que a gente sempre honra aquilo que a gente escolheu, né? Se eu falar mal de ti, eu tô falando mal de mim. Sabe? Isso é uma coisa minha. Eu tenho que prestar contas comigo sobre isso, né? Não é uma coisa de esse lado. Imagina, eu não consigo imaginar isso. Eu vou me expor como eu sou um herói que eu suporto tudo. Isso não existe.
É. Não existe. Dá para fazer o mesmo também com o autista. Ele pode fazer um vídeo também dizendo, olha, eu sou um herói, que eu aguento tudo isso aqui que acontece aqui. Ele vai ter muita coisa para dizer. Sim. Porque em toda relação todo mundo está aprendendo um com o outro. Eu poderia então, fazer um vídeo falando que, olha, eu sou uma grande heroína porque eu vou lá não sei aonde, aguento palma, aguento barulho, depois o Rafa vê o estado que eu fico. Eu poderia dizer que todas as pessoas que batem palma, ou que o Rafa me obriga e que, ó, ai, olha como eu sou sacrificar, entende? E então aí não. tu vê que a pessoa que tem que ficar entendendo que todo mundo bota para ela que assim, ah não, o mundo é assim, pronto. Ela faz o raciocínio que a gente deveria fazer também. Ah não, eu não vou generalizar, eu não vou jogar aqui as pessoas como... Ela faz isso, ela pensa assim, não, eu não vou ficar aqui expondo as pessoas como se elas fossem erradas, afinal de contas, elas não têm culpa. Ela consegue fazer toda uma visão ética correta, que a gente deveria fazer também. Não, eu não vou aqui expor uma pessoa que ela enxerga o mundo assim. Entendeu? É, sabe, gente eu enxerga senti o mundo uma de um jeito. exposição meio feia, porque como tu falou, é um recorte Um recorte muito pequeno que não diz nada. que não... abre margem, inclusive. Parece até que o autista é rígido e o E não só neurótico isso, não. parece até que é só um sofrimento, né? Aliás, ele Parece é rígido. até que a vida da pessoa que é casada com uma pessoa autista, de uma pessoa que escolhe conviver com um autista, é um grande pesar, assim, é uma dor, é um horror, assim. E aí eu digo, se não é esse o processo, se não é assim, então não faça um recorte que dê a entender que é. Porque daí abre margem para esse tipo de conteúdo aqui que, no caso do conteúdo, para esse tipo de vídeo aqui, para esse tipo de debate, para esse tipo de conversa, para esse tipo de achismo. A gente vai ter que começar. Aquele teu amigo que é militar, que é muito rígido, ele vai ter que ser autista agora. Não é. Então a gente tem que cuidar que a internet também não é uma fonte científica, às vezes perfeita, né? Ela é uma fonte científica, às vezes, na mão de quem estuda. Às vezes é uma coisa... Será que o cansaço de um casal, ele deveria ser exposto? Porque talvez essa mulher desse vídeo, ela tivesse cansada só. Eu não achei que ela tivesse assim como se ela fosse uma pessoa, como eu até comentei no outro vídeo, eu até posso ter parecido meio incongruente, porque uma hora eu falei que eu achava que ela era boa, que tava tudo certo, não conheço, não sei. E depois eu comentei sobre coisas que eu não gostei, que eu fiz uma careta falando e tal. E eu não gostei disso, né? Mas é justamente essa confusão que me gerou, uma confusão muito grande mental, assim, daquilo ali. Eu não sabia o que pensar e eu tava pensando coisas ruins e ao mesmo tempo não. Então, será que o cansaço não tá virando um conteúdo, tipo, eu tô cansada. Em vez de eu ir lá e conversar com a pessoa que, no caso dela ali, era um problema de relação ali, eu tô cansada de alguma coisa que tu fez. Em vez de eu ir conversar contigo e resolver, eu simplesmente fechar meus olhos e ficar numa boa, eu vou pegar e vou abrir o meu celular e vou te expor. Tu quer ver uma coisa? E aí eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar visibilidade. Isso daí tu virou, na verdade, então, tu virou pra mim, então, uma fonte inesgotável de conteúdo na minha vida. Aí tu trouxe pra mim uma questão que eu noto nisso, que é um abuso, que é assim, a superfície de todos os assuntos virou conteúdo. A nova moda é entender tudo pela superfície. Não entender as coisas... Então, quer dizer, a gente vai na internet, pega um vídeo e valida qualquer visão que a gente tem. E começa... A internet vira um lugar também para ficar apontando o dedo, para dizer que você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Quer dizer, o pior do ser humano começa a emergir disso. A gente não está querendo compreender as coisas plenamente e começa a jogar só as nossas visões pessoais por cima de todo mundo. Começa uma guerra de visão pessoal, né? O que é muito pouco saudável, ao meu ver. Eu acho que... começando pelo fato de que a gente precisa de um mundo que melhore a compreensão da pessoa autista, né? De um jeito bem profundo, muito mais do que em alguns segundos ali dizendo, olha aqui tal coisa. Não é assim. Eu conheci a Vicky percebendo um monte de preconceito que eu tinha, ou falta de noção que eu tinha, porque o mundo realmente joga muito recorte sobre o que é o autismo. Quando a gente vai ler as coisas, a gente não consegue encontrar, procurem, tentem entender onde é que está toda a compreensão disso. Não, o mundo faz muito recorte
É muito recorte mesmo em documentários, coisa a gente não tem assim uma visão muito, muito completa sobre isso. E aí a gente sempre se depara com situações, mas a pessoa fica assim, então ela fica desse jeito. Eu imaginava que a pessoa podia virar os olhos e ficar meio assim, não. Ela fica realmente ali num momento incapaz de se mover, eu não sabia muita coisa. Aí para e pergunta assim, por que eu não sabia disso? Por que eu só sabia que a pessoa estava meio rígida porque estava lavando a louça? Era isso que eu sabia. Eu não sabia o que eu devia Não só saber isso, mesmo. eu não sabia que. Quem dera fosse isso até. Não, eu só sabia coisas estereotipadas, Estereotipadas. ou então, ou então nesse caso, eu só via coisas assim de exposições extremamente rasas Rasas. de pessoas que na verdade Generalizando, estão assim. querendo só view. É. Estão querendo só view, estão querendo só realmente assim aproveitar o momento ali e falar. E nem falar, só tipo gravar um videozinho assim. É que nem um programa que quer mostrar violência para ganhar Dinheiro. audiência, né? Existe um lado torpe no ser humano que ele se manifesta nessas horas de um jeito mais sutil. Tipo assim, Às tu acha vezes- que esse vídeo aqui que a gente tá fazendo agora, a gente tá falando sobre autismo, a gente tá falando sobre coisas que são relativamente assim, a gente ok? não tem a Mas menor... a gente tá fazendo algo pra ganhar hype. Não, a gente está muito longe disso. A gente Se quer fosse algo aprofundar pra ao ganhar invés de hype, ser sabe o que superficial. que a gente ia fazer? Pelo que eu percebo hoje em dia, em vez do Rafa ir me ajudar quando eu tô em crise, ele ia pegar o celular e ia me filmar. E ainda me jogar ali como vítima de alguma coisa. Ia pegar o meu. Ia pegar o celular dele, ia começar assim, vou aproveitar que ela tá em crise agora, eu já vou dar uma filmadinha aqui, aí eu vou lá e vou me filmar também fazendo tal coisa pra ela, pra mostrar que eu sou bonzinho. Aí depois eu vou fazer tal coisa, eu vou filmar. Aí eu vou gerar um conteúdo bem bacana pra internet. A internet virando assim um último suspiro de alguma coisa. Usem a internet para de repente alguma coisa, denunciar violência contra a mulher, denunciar coisas que tem injustiças Então, assim, reais. Agora, ficar fazendo recortezinho da tua visão pessoal para uma coisa que é séria, eu não acho legal. pois é, eu fico assim, eu fico pensativa porque eu vejo que os casais ou assim, enfim, esse tipo de situação tá demonstrando que as pessoas estão mais preocupadas em expor as coisas do que realmente se relacionar umas com as outras. Aí virou uma coisa meio eu vou me relacionar com alguém que eu possa expor e que me gere o quê? Me gere uma receita, me gere seguidores, me gere alguma ascensão virtual, assim. Parece isso, assim, eu não sei direito, é meio estranho. Isso é uma coisa que eu fico feliz, assim, que eu falo sobre autismo, mas eu não. Ninguém nunca vai me ver tendo uma crise na internet, assim. Não é uma Ninguém coisa... nunca vai me ver assim, vou me filmar agora tendo. Até porque quando eu tô em crise, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo nem pensar nisso. Aí tô em crise, eu vou pegar e vou ser capaz de abrir um computador e clicar lá e. Sabe? Não tem isso, eu não consigo nem falar. Eu não consigo nem me mexer direito. Então, e é uma coisa tão constrangedora pra mim, que é, pra mim, a mesma coisa, assim, sendo bem sincera, que alguém que quisesse, pra mim, assim, esse nível de coisa que acontece comigo quando eu tô em crise, pra mim é a mesma coisa que, eu vou me filmar tendo crise, ou o Rafa vai me filmar tendo crise, seria a mesma coisa que eu disse assim, ó, quem sabe tu não me filma indo no banheiro fazer o número 2? Entende? É um nível assim pra mim. Vamos lá, eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar também o resultado, como é que ficou lá na privada. Que nojo! Que nojo! Enfim, aí vocês percebem que tá tudo bem. Que coisa, mas pra
pra mim, esse vídeo em específico, em que eu vi aquilo ali, pra mim aquilo ali foi uma espécie de descarga, assim, virtual, assim. A mulher pegar e se filmar com uma cara feia, assim, e o cara lavando a louça de costas lá atrás, falando sobre como a louça tinha que estar e não sei o quê. Pra mim aquilo ali foi uma descarga. Aquilo ali pra mim foi um dejeto virtual. Não façamos do mundo virtual uma descarga. Uma privada. Uma privada. É uma privada emocional, né? Porque a mulher foi lá gravar isso porque ela devia estar exausta, porque ela devia estar com algum problema com ele ou na vida, sei lá. E aí ela já estava cansada daquela rigidez toda dele, daquela necessidade que ele tinha, e ela decidiu simplesmente escancarar isso nas redes, né? Talvez a intenção dela tenha sido uma intenção até de dizer assim, ó, isso aqui quer conviver com um autista, sei lá o quê. Daí é assim que eu digo, pra vocês que estão pensando assim meio, eu tava pensando em tal coisa diferente disso, tava pensando no outro lado. Aí eu digo uma coisa muito humana e boa de fazer nessa vida é assim, ó, uma pessoa diferente de ti, pensa aquilo que tu quer pensar e dá um passo pra trás e se questiona e não sai fazendo coisa, ou dizendo coisa ou pensando coisa sem antes entender o outro. Procura entender melhor. Procura entender porque muitas vezes, graças a Deus, a gente tem dificuldade de enxergar e a gente precisa pegar a jornada até a compreensão como uma questão de humildade, de procurar dar esse passo para trás e pensar duas vezes antes de fazer atitudes assim, que nem essa pessoa fez, para pensar assim, não, de repente isso aqui não é uma coisa legal, né? Uma coisa meio saúde. E aí, daí tu pensar assim que tá tudo bem se tu não entendeu, se tu tá pensando outra coisa, agora tu pode evitar, né, de fazer esse tipo de exposição. Por exemplo, se tu pensasse assim, né? E saúde, atim. É isso que eu tenho pra dizer. E vocês, autistas, vocês são todos maravilhosos, vocês são todos incríveis e não podem internalizar essas invalidações que fazem, que às vezes dão... Nesse caso não foi uma invalidação, né, Rafa? Não, mas é que eu digo assim, não Foi só uma exposição que eu achei desnecessária, mas como tu bem falou, a gente não pode julgar, tem que dar um passo para trás. Então isso significa que eu não deveria julgar essa mulher e dar um passo para trás, não achar que ela fez uma atitude errada? Não, eu acho que ela... Se filmasse fazendo cara feia pro marido dela lá atrás lavando a louça? Não, acho que ela fez uma coisa bem errada. Não, o que tem que fazer ela tinha que dar um passo para trás antes de fazer isso e não fazer. Ela não ia fazer. Porque ela ia pensar só um pouco assim... se ela tava, né, achando que tava fazendo uma coisa certa, né? Eu tô falando para vocês que estão olhando e dizendo assim, mas eu até que tava pensando de outro jeito. Tava dizendo assim, dá um passo para trás e pensa assim que não é sobre ti e é uma exposição. Eu sempre vou tentar entender o outro 100%. E aí eu fico tentando entender a cabeça dessa mulher que podia simplesmente ter evitado de fazer essa exposição desnecessária, que eu acho para mim é absurdo. Eu penso assim, né? Então, como tu disse, tem gente que vai lá e entende isso, e a mulher pode achar que tá certa, e a outra pessoa pode achar que é fake. Sim, pode ser que o casal, na verdade, ache isso ok. Daí Daqui a pouco combinaram, o cara acha que tá tudo bem, que tem que expor mesmo desse jeito pra todo mundo ver que não é fácil. E aí eu diria pros dois até, no caso, deem um passo pra trás e parem pra pensar se essa exposição é boa pra pessoa que é autista, porque eu acho que não é. E pro casal no geral, porque em vez deles conversarem, eles começam a simplesmente até internalizar uma ideia de que aquilo até é interessante ter essa rotina, essas coisas assim, pra poder ter conteúdo. Não sei se tu entende. Isso também transformar em conteúdo recortes que não criam compreensão plena. Existem muitos casais na internet hoje em dia que eles viraram a fonte de conteúdo deles, e aí, vamos dizer assim... Aí eles começam a ter uma relação que é uma relação de geração de conteúdo, assim. E aí depois, como é que fica, né? Às vezes eles mesmos ficam só baseados em, tipo assim, se a gente não tem conteúdo pra gerar, a gente não precisa estar junto.
Que aí também essa questão que eu estava falando sobre a invalidação internalizada vem às vezes do próprio recorte que não conta toda a história. Não É, demonstra totalmente toda a questão e fica parecendo que aquela pessoa é uma coisa assim insuportável, que a mulher é uma pessoa incrível que é um anjo, um anjo assim. que suporta aquela pessoa. Quer dizer, observe como isso cria uma invalidação É, a gente vê nas muito isso pessoas. acontecendo Então, em vários cenários, em vários contextos relacionados a autistas, assim. é, Será que esse cara faria um vídeo falando sobre as dificuldades que ele enfrenta com a mulher dele é, neurotípica? é por isso que eu Tipo, tô... filmando ela fazendo alguma coisa que é ruim pra ele, que ele não gosta? Será que ela acharia numa boa isso? É isso que eu me questiono, assim, essa visão assim, e se fosse o contrário? Eu já sou totalmente o contrário, que eu penso assim, eu vou só mostrar as coisas lindas que a Vicky é capaz de fazer e faz. E aí eu penso, por isso que eu estava chegando naquele ponto de dizer, vocês são incríveis. Não internalizem as invalidações que tentam colocar com base em visões superficiais. É. A visão inteira é pessoas incríveis, que têm capacidades que muita gente não tem, e tem mesmo. E não, ó, não, nem inventa aí de ficar se convencendo de alguma coisa que a sociedade diz que isso e aquilo. Fazem um monte de coisa que ninguém consegue. Coisas incríveis, são pessoas realmente fantásticas que o mundo precisa. Tá? É isso que vocês têm que internalizar. Com pessoas autistas, vocês têm que internalizar isso. Repitam isso, porque isso é verdade. Tá bom? Tá. Te amo. Então é isso. Tá. A gente gravou 10 minutos? TDAH duplo Não aqui. dá, Viu que eu previ que era 30? Que eu já sou, eu sou TDAH. O Rafa, fora da câmera, ele fala 24 horas por dia. Blá, 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 blá. E eu fico quieta. É o contrário, entendeu? Tô tentando me falar menos. Então, quem acha que eu que sou falante, tá errado. O falante é ele. E eu só falo no vídeo. Aí, quem vê meus vídeos e vê que eu falo por 1 hora seguida, eu falo 1 hora seguida, depois eu fico quieta. Ele fala vida, assim. Eu tenho que parar mesmo, eu falo demais. Mas se bota ele pra falar no vídeo, ele é comedido, ele fica assim. É o contrário. Tá. Tchau. Tchau.